Bem-vindos, estamos aqui no Instituto Pedro Leão, com o Dr. Pedro, endocrinologista, que está sempre acompanhando todos os seus pacientes. Muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Jaqueline, eu sou do Espaço Clínico Psicoarte. Estamos na campanha do Janeiro Branco, que é o mês de conscientização da saúde mental. E hoje vamos falar com um especialista endócrino que trata aí as pessoas de forma completa no seu diferencial de atendimento. Vamos falar sobre o tema de estresse, como que esse estresse ele invalida e ele corrompe a saúde como um todo, não só mental, mas também do corpo. E a maior ameaça é o hormônio do estresse, o cortisol. Quais são os efeitos junto ao seu corpo e sua saúde no global, nesse sentido do dia a dia? Bem-vindo, doutor Pedro, seja bem-vindo a esse podcast educativo, que devemos repassar em muitos conhecimentos. Por favor, se apresente, qual seria a sua especialidade, o que você trabalha nesse momento atual, junto ao Instituto Pedro Leão. Primeiro, agradecer o convite da doutora Jaqueline aqui para participar desse podcast. Eu costumo falar que minha especialidade são seres humanos, eu me especializei em cuidar de gente. A medicina tem uma tendência aí de lotear o corpo humano, eu só trato da cabeça, eu só trato do joelho esquerdo, eu só trato do coração, sendo que é um todo, é um conjunto integrado, e a gente não consegue desmembrar isso. A endocrinologia ela é uma especialidade que especialmente necessita dessa integração. Eu estou falando do cortisol aqui, de um hormônio que vai agir do fio de cabelo da pessoa até a unha do dedo do pé dela e vai trazer mudanças e transformações e efeitos no corpo todo, no sistema cardiovascular, que pega ali o cardiologista, no sistema nervoso central, que pega a área da neurologia, vai mexer com pele, com cabelo, então mexe na área da dermatologia. Então, se eu for trabalhar meu paciente de uma maneira integral e completa, eu acho que a endocrinologia talvez seja a melhor especialidade para isso. Muito bem, excelente. E aí nós temos essa integração, como o Dr. Pedro falou, emoção, corpo e hormônio, Como de fato avaliar, e aí eu já vou para a primeira pergunta, porque essa é a minha curiosidade aqui do momento. Beleza. Qual que é o efeito do cortisol junto ao estresse, junto ao corpo, Como que esse paciente chega aqui, o que você observa nos polos, assim, tanto o positivo como o negativo. Perfeito. O cortisol é uma substância fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo, Ele está no nosso corpo, no nosso sangue, não é à toa, Nosso Criador, sabiamente colocou uma substância que é capaz de regular vários sistemas e que faz com que a gente sobreviva e responda da melhor maneira possível às situações de estresse. Eu costumo dizer que o cortisol não ele é conhecido como hormônio do estresse, mas ele não é o hormônio que causa, que provoca estresse. Ele é um hormônio que é produzido pelo corpo mediante situações de estresse. Antigamente o nosso estresse era fugir do leão, era combater o invasor, era ir com fome lá para matar um bicho maior do que a gente para comer e levar comida para a família. Então, assim, era um estresse muito pontual e programado. Então, esse é o estresse agudo? Exatamente, o estresse agudo, e de curta duração. A nossa vida moderna fez com que a gente tivesse que matar um leão todo dia e às vezes o dia inteiro. Então, esse cortisol que deveria ser pontualmente produzido ali, agudamente produzido para você se livrar de uma situação ou outra e resolver aquele problema, ele passa a ser produzido em maior quantidade por maior tempo. E aí é que vem as repercussões negativas. Então, eu falei, ele é fundamental para o funcionamento do corpo, por quê? Porque ele que regula, ajuda, faz parte ali do controle da pressão arterial, do controle da glicose, para não deixar faltar açúcar no cérebro. É ele que mexe com a parte muscular, ele faz, em excesso, faz com que haja perda de massa muscular, mas ele faz parte da renovação do músculo, quando está em níveis fisiológicos e o bom funcionamento do músculo. A parte cognitiva depende do cortisol, para você raciocinar, para você... A energia, disposição para o dia, produção de energia, tudo isso depende do cortisol. Para a adrenalina agir, a noradrenalina agirem, precisa que haja cortisol no nosso sistema, e existe um extremo, uma doença chamada doença de Addison, em que não há produção de cortisol nenhum no corpo, e a gente dura 24 horas se não tratar.
Então, é um trem que não, é fundamental, essencial para a vida, mas que vai trazer os malefícios quando é em excesso e por tempo prolongado. E aí, esse excesso em tempo prolongado é quando nós chamamos do estresse crônico. Exatamente. Né? Que de forma repetitiva, hoje, né? Sim. E aí, de fato, há um desequilíbrio entre o corpo, a emoção, né? E muitas vezes compromete toda a qualidade, tanto física e emocional das pessoas, no sentido dela não ter mais aquela disposição. Começa a apresentar um cansaço, né? Insônia, enfim, vários fatores aí que vêm a comprometer, né? Quando a gente fala do cortisol, tem esses dois polos, tá, gente? Como o Dr. Pedro falou, né? Aquele que dá qualidade nesse sentido integrado entre corpo e emoção e disposição, mas aquele que, quando sentido repetidamente, pode te levar à exaustão. E aqui é o risco, né, doutor? Porque aí vem o crônico, né? É quando a pessoa já começa a desencadear muitas doenças. E aí a minha dúvida é, estamos numa era de muitas doenças autoimunes? Devido a esse alto nível de estresse? Existe um aumento da incidência de quase todas elas, de quase todas as doenças autoimunes, e eu acho que o estresse é um fator chave aí ligado a esse aumento. Porque o cortisol, ele também é um imunomodulador, ele modula a nossa imunidade, certo? Mas quando ele está em excesso, ele acaba prejudicando o bom funcionamento do sistema imunológico. E isso pode favorecer tanto que a pessoa tem a imunidade mais baixa, adoeça com mais frequência, gripe, resfriado, essas coisas, como desenvolver mesmo um quadro de ataque autoimune do próprio corpo, do próprio sistema imunológico a determinados órgãos do nosso organismo. Muito bem. E aí, quando nós falamos de estresse, a gente fala de emoções. E aqui nós entramos no contexto emocional. Aquilo que você reprime, não fala e guarda, o corpo soma. E soma a longo prazo, que aí vem o estresse crônico. O silêncio gera muita somatização de fatores. E nós temos 3 estágios do estresse. O primeiro estágio é o alerta, né? Ele é até um estresse positivo, onde te gera disposição, qualidade, aquele mais ou menos lá dos 20 anos aos 30, que você está sempre com uma energia vital completa. Mas quando ele vai para o estágio da resistência, é quando o corpo começa a sinalizar, preste atenção. Vida automática tira essa atenção de qualidade que temos que ter, as nossas emoções junto a esse corpo. Aqui pode apresentar uma dor de cabeça, situações que vêm a te dar um estalo, mas muitas vezes, né, doutor Pedro Leão, as pessoas estão tão no automático que elas nem se percebem nesse estágio, né, do limite. Mas eu vou dar um exemplo muito significativo, que é o último estágio do estresse, que é a exaustão. Eu não me percebo, estou no automático, meu corpo somou e desenvolvi aqui uma doença. E um exemplo prático que eu posso dar é justamente do elástico. Olha só, gente, esse elástico aqui é como se fosse o corpo, tá? Se eu não cuidei dessas 3 fases e cheguei no último estágio de estresse, o elástico rompe. E ao elástico romper, gera-se uma doença. Né? Aqui é o estágio mais grave. E quando o paciente chega nesse estágio de exaustão, até falamos da exaustão silenciosa. Como que o doutor ameniza a situação para acolher aquele momento daquela pessoa e, de fato, direcionar um plano de tratamento? Cara, a gente tem que ter uma avaliação clínica muito pormenorizada, uma avaliação laboratorial também. A gente sabe que o cortisol não é o único hormônio que altera no estresse. E, na verdade, essas alterações do cortisol podem levar a alterações de outros hormônios, os hormônios femininos, a própria testosterona, a tireoide é muito sensível ao cortisol. Então, assim, Hashimoto, hipotireoidismo, doença autoimune, que muito comum, né? Mais comum em mulheres que em homens, e a principal causa de hipotireoidismo do ser humano. Tanto que há uma recomendação da Sociedade de Psiquiatria que todo paciente com depressão tem que investigar a doença tireoidiana, e na de endocrinologia que todo paciente com doença tireoidiana tem que investigar a depressão e às vezes tratar simultaneamente. As duas condições são muito relacionadas. Então o cortisol com a tireoide, eles andam de mãos dadas mesmo. Então a gente faz essa avaliação laboratorial, né? Quem é meu paciente sabe o tanto de sangue que tem que tirar para começar a vir a se consultar. Conversa, né? Graças a Deus eu tenho tempo para conversar com o meu paciente, isso é uma coisa que eu não abro mão, né?
Porque é impossível você identificar uma situação dessa, de estresse, de exaustão, sem saber da vida do paciente mesmo, se tem filho, se não tem, se é dono de casa, se não é, se trabalha, os problemas que estão enfrentando, então que vira quase que um divã mesmo, e eu faço questão disso. E aí sim, identificados os problemas, as causas e as alterações laboratoriais, a gente traça o plano terapêutico individualizado para aquela pessoa, né? Que não é só remédio, né? Não é só tomar uma vitamina que vai dar certo, então a gente tem que, como eu falei, identificar as causas e se possível, corrigi-las. O que a gente fala do estilo de vida, né? Da atividade física, que é fundamental. Quem não consegue tratar um quadro de estresse crônico desse, de exaustão num sedentário, é muito difícil. A qualidade do sono, a higiene do sono, né? Ter horário para dormir em quantidade e qualidade. Eu falo muito do lazer, né, de que a pessoa tem que ter um hobby, tem que ter um lazer, tem que ter uma coisa que ele dê frio na barriga para fazer. Então, são pouquíssimas pessoas que eu pergunto aqui que tem um hobby, cara, que tem uma atividade que ele fica esperando chegar o fim de semana para fazer. As pessoas não têm isso. E é o tal do automático, que acorda, trabalha, dorme, come, fim de semana, fica em casa porque não aguenta nem sair de casa, Netflix, e entra nesse ciclo que vai gerar, de fato, alguma doença lá no futuro. E aqui vem uma questão, gente. Quando esse cortisol está alto, a inflamação ocorre e o adoecimento é o último repercussor de estágio, né, doutor Pedro? Perfeito. Até porque, assim, se eu não estou atento a mim, e aí vem a terapia, tá? A terapia, ela é um lugar onde eu trabalho a minha autoconsciência, meu autocuidado, a busca de qualidade de vida, um tempo para mim. Junto com a medicina é onde nós agregamos, porque Perfeito. Corpo e mente estão integrados, não tem como a gente separar e trabalhar diferente. Os repercussores aí da vida moderna, temos o estresse, mas também não podemos deixar de falar da ansiedade. Sim. Né? E aqui são sinalizadores que algo não vai bem. Atualmente está muito presente, depois de muitas pesquisas, o síndrome de burnout. Quando eu vou ao meu nível de exaustão máximo e eu não me percebi. Eu falo isso porque eu tive na época da pandemia, síndrome de burnout, 50 pacientes online, e para mim foi assim, vou correr, né? Porque eu estou começando a ter síndrome do pânico. Sim. Então, o andar, muitas vezes eu estava de frente com uma tela, eu dava um tempo para o paciente, falava, só um minutinho. Ali eu percebi, cheguei no meu limite. Né? Você vê que até a gente que é da área da saúde também, a gente sofre interferência devido ao nível de responsabilidade. Talvez até mais. Muito mais. E aí, o que repercute aqui muitas vezes, gente, o equilíbrio. Quando o Dr. Pedro Leão falou sono, qualidade de vida, um hobby, uma atividade física, são reguladores, né, Dr. Pedro? Perfeito. Reguladores, assim, fisiologicamente, emocionalmente. Aqui são integradores para você não desenvolver no futuro uma doença que eu fui, assim, tive uma notícia, não foi justamente no ser humano, mas foi no meu cachorro, síndrome de Crohn. Caceta. A doença desenvolvida pelo estresse. Esse cortisol, quando alto, né, aumenta ali diversos fatores de inflamações no corpo. Sim. Mas falando aqui, vamos falar um pouco das mulheres, doutor Pedro, que andam adoecendo, né? A sobrecarga, os múltiplos papéis das mulheres atualmente, a mente que não desliga, né? O cérebro feminino, ele já acorda pensando em diversas tarefas ao fazer ao longo do seu dia. Certo. Se não busca qualidade, interfere nesse contexto. Certo. E muitas vezes essa indisposição, essa irritabilidade, essa falta de qualidade de sono vem depois dos 40 anos. Perfeito. Bem-vinda à menopausa. É o climatério, não é pelo assim menos, o climatério e tudo mais. E aqui, quando chega uma mulher, uma paciente, desculpa, que fala, doutor Pedro Leão, estou muito irritada, meu sono não está bom, né? Minha qualidade de libido caiu bastante, isso interfere na qualidade de relação conjugal. Além de indisposição física mesmo, já acorda cansada, parece que não dormiu nada, ou até se tiver um sono de qualidade, infelizmente está indisposta. Como orientar esse caso, como investigar e qual o seu plano de tratamento nesse momento? Cara, pois é o que eu falo, vocês inventaram um trem que eu não sei se foi uma boa ideia, sabe? A mulher querer assumir tantos papéis assim, tantas obrigações e responsabilidades, trabalhar tanto quanto o homem, e ocupar os mesmos lugares, tá? Eu sou longe de ser um machista, mas eu acho que a mulher já tem papéis demais, né, próprios dela, e assim como o homem tem os dele. E só que vocês passaram um pouco do ponto, né? O empoderamento, tá tudo certo, a mulher que quer, né, ser independente, ser uma grande empresária, ser uma líder, mas isso cobra um preço,
né? E o preço é na saúde, o preço é na qualidade de vida. E aí é que a gente tem que pesar, né? Ver o custo-benefício disso. Mas eu vou falar muito, senão o povo vai, né, vou ser cancelado aí na internet, porque a mulherada tá poderosa. Então, a maior parte dos meus pacientes, né, a maioria o público maior é feminino mesmo, eu atendo mais mulheres do que homens, com certeza. A faixa etária maior também é acima dos 35, 40, com certeza. E, naturalmente, pelo envelhecimento do corpo, do ovário e de todas as glândulas do corpo, os 40 costuma ser um divisor de águas, né? A menopausa geralmente vai acontecer mais próximo dos 50, mas a gente começa a ter declínio hormonal dos hormônios femininos. Cognitivo, né? Cognitivo, em decorrência disso. Já a partir dos 40 é o que a gente chama de perimenopausa ou climatério, que são os anos que antecedem, de fato, o fim ali da produção hormonal feminina. E aí, nesse contexto, a gente tem que fazer essas avaliações todas que eu falei, mas focar bastante na parte dos hormônios femininos mesmo e ver se há necessidade de reposição, né, de ajuste de alguma maneira aí, e para poder tratar e traçar esse plano terapêutico, né? O que acontece, essa história de acordei cansada, mais cansado do que fui deitar, é um sintoma muito corriqueiro, muito comum, e está muito relacionado a esse quadro de exaustão mesmo, de estresse crônico, e já é um alarme, né? Um alerta que a gente liga. E tem que tentar achar, como eu falei, as causas disso, né? O que está levando essa sobrecarga, ver como é que estão os hormônios que regulam o sono, a progesterona, a melatonina, o próprio cortisol, também a tireoide. Então, assim, é um negócio que dá trabalho, não existe receita de bolo, tem que ser um a um mesmo, cada caso subjetivo, aqui, né, de cada totalmente, e essas mudanças de estilo de vida também vão ser aplicadas à mulher, com certeza, nessa idade. Mas, graças a Deus, hoje a gente tem recursos demais para deixar a mulher com 40, 50, 60 funcionando perfeitamente. Isso é verdade. Bom, trazendo aqui, gente, a importância de manter o equilíbrio, ficar atenta, ter o autocuidado. Mas nem todo mundo consegue ter essa disposição, porque quando a gente está no automático, a gente não se percebe. Sim. E aí eu vou trazer uma experiência clínica, caso que eu tive muito grave, o ano passado. Foi quando mulheres mães não se perceberam, né? Muitas vezes a gente fala, o cérebro é o gerenciador, né? O computador que gerencia emoção e corpo fisiologicamente falando. Não se perceberam, começaram a ter insônia frequentemente, são casos diferentes, mas são mães que trabalham, têm filhos, né? E filhos que demandam muito. Ali surgiu um apagão, doutor Pedro. Chamamos aí, foi identificado como uma amnésia temporária. Não se percebeu, não reconheceu, noites sem dormir. Sim. Né? Vem toda essa bagunça. E aí, como orientar uma paciente que chega nesse estágio? Como tratar hormonalmente? Como avaliar até o histórico de vida dessa mulher que chega para você nessa faixa etária de 50 e poucos anos? Cara, isso é um curto-circuito, né? É o corpo entrando em colapso, literalmente, pedindo socorro. E é o freio obrigatório, né? É uma puxada de freio de mão, uma vez que a pessoa que está no controle não está querendo desacelerar. Então o corpo vai fazer isso de alguma forma, de alguma maneira. Isso pode ser um apagão, isso pode ser, né, um burnout, isso pode ser o desenvolvimento de uma doença autoimune. Então vai ter alguma forma do corpo gritar, pedir socorro e tentar de alguma forma parar aquela pessoa. E aí é que tá, a gente tem que achar de onde é que está vindo essa exaustão, qual que é a causa desse estresse crônico dessa pessoa, dessa paciente, ou, né, homem ou mulher que seja. Nesse caso aí que você falou, as duas, provavelmente essa multitarefa, essas multirresponsabilidades que a mulher tem de ser mãe, de ser esposa, de ser empregado, né, ou empregador, e isso, cara, somando a idade, ao envelhecimento e a queda desses hormônios todos que a gente está comentando aqui, os hormônios sexuais femininos, o climatério, a menopausa, o cortisol em excesso, não tem como a gente chegar num desfecho diferente disso. Então a gente tem que, de fato, identificar, mostrar isso para o paciente,
ela tem que querer, obviamente, mudar essa situação, ela tem que desejar mudar. Isso, os hábitos, porque a gente não consegue obrigar nada aqui, não tem uma pílula que você toma que vai resolver todos esses problemas, e aí em conjunto, ela querendo, né, e com a abordagem multidisciplinar, que eu costumo falar que eu sozinho não trato ninguém aqui. Com certeza. Eu preciso de um bom educador físico, eu preciso de uma nutricionista, eu preciso de uma terapeuta, uma psicóloga, e eu costumo usar bastante essa rede de profissionais, e aí assim a gente consegue fazer um tratamento adequado. Excelente. Quando o doutor fala da equipe multidisciplinar, é uma equipe integradora, gente, Perfeito. Onde vai ajudar essa pessoa que está sem visão a sair desse lugar de exaustão. Exato. Muitas vezes, olha só um quadro muito interessante, a hipervigilância. Essa hipervigilância, quando ela é muito vivenciada continuamente, automaticamente vai virar aí um estresse crônico. Certo. Mas de onde vem a hipervigilância? Muitas vezes a hipervigilância vem do trauma, onde eu tive ali lá na minha infância, onde eu tenho nem memórias cognitivas, mas às vezes memórias físicas de Perfeito. sensações, que eu vou somatizando, eu estou sempre em um nível de alerta, onde eu preciso estar atenta a tudo, fazer e não consigo me desligar. E a maior interferência nesse final do dia é o sono, né, doutor Pedro? Porque aqui, se você está sempre hipervigilante, cortisol, todas as questões dos hormônios estão fora do lugar. E aí esse corpo, essa mente não desliga. Exato. E aqui como que entra a terapia? A terapia ela entra como uma fonte de organização, reprocessamento, né, e percepção de quem sou eu. Nesse autocuidado, nessa autogerência, é onde eu vou começar a equilibrar os meus pratinhos. Frente às demandas, estabelecer limite e pedir ajuda. Perfeito. Porque a vida automatizada faz que muitas mulheres, nesses múltiplos papéis, não peçam ajuda. São sobreviventes, muitas vezes, de muitos traumas, tratado em consultório, junto com o médico, é onde a gente automaticamente regula. E muitas vezes hoje a gente tem a terapia revolucionária, que é o MDR, né? Certo. Que ela está no mundo inteiro, que é uma terapia seguida junto a um protocolo, um reprocessamento daquele momento que a pessoa vive, onde a gente trata depressão, ansiedade, e um nível de estágio de alerta, né? Que eu estou falando aqui do estresse, e ali construímos, né, um lugar de segurança. Esse é o momento da terapia, onde você equilibra não só o seu emocional, mas junto com o seu físico. Né? Então vamos lá. Chegando a todo esse contexto, né, doutor Pedro, quando um paciente percebe que ignora os fatores e ele chega no estágio de risco, certo. Como que você entra como médico orientando, estabelecendo assim, olha, chegamos no limite? Como que é a sua abordagem nessa hora? Cara, o paciente tem que ser acolhido, né? Eu tenho que ter tempo para ouvir, eu tenho que ter tempo para conversar, para expor quais são os riscos que ela tem de continuar, caso continue nessa hipervigilância ou nesse estado de estresse crônico aí, mostrar, né, os caminhos possíveis para corrigir isso. E igual eu falei, eu sozinho não consigo tratar um caso desse, a gente tem que encaminhar para outros profissionais, mas eu acho que parte muito do ouvir mesmo, do acolher, de ter empatia, e o paciente se sentindo acolhido, a gente já ganhou aí 90% da batalha, né? E a gente tem que criar esse vínculo, né, de médico-paciente, mas de amizade também, ele tem que se sentir pertencido, exatamente. Aí, meu amigo, o céu é o limite. Dificilmente vai dar errado esse tipo de acompanhamento. Então, uma coisa interessante, que é muito presente, não só na sua visão humanizada como médico, parabéns, tá? Tá certo. Mas a terapia tem que ter essa escuta, esse acolhimento, assim, como prioridade. Porque ninguém chega num lugar porque quer. Chega porque foi automático, porque me senti só e não tive com quem compartilhar. E muitas vezes, quando chega num estágio onde um médico, um profissional da área da saúde, né, até mesmo o educador físico, né, que está ali participando da vida ativa daquele conjunto de fatores, é onde traz o que? Segurança. E aí sim, todo esse contexto muda. Então é muito significativo até para a gente, assim, na área da saúde, quando começa a ver a evolução dos pacientes, né? Com certeza. Eles chegam de uma forma muito, assim, desesperadora. Sim. Parece que eu estou sem norte e de repente eles começam a recuperar a própria identidade. É como se fosse assim, eu estava entrando numa crise existencial e agora eu acordei. Eu reconheço quem eu sou e o que eu preciso. E aí uma batalha que é importante, que é muito comum entre nós da área da saúde, é fazer esse paciente reconhecer a importância do papel dele desse autocuidado diário, né? Que é manter o equilíbrio, não só junto a um tratamento
hormonal, medicamentoso, uma assistência médica. Sim. A terapia semanal, porque ela traz essa questão de trazer mais funcionalidade, segurança e autoconsciência. A terapia é uma conversa com a sua consciência e realinhamento daquilo que está fora do lugar. E a atividade física, né, é o regulador e disposição com a baixa de todo esse estresse, que pode sair do agudo, que é um estresse pontual, né, muitas vezes manter esse agudo, que é só pontual, e não ir para o crônico. E nessa hora, como que o doutor Pedro orienta para fazer uma atividade física? Pois é, não é fácil, né? Não é fácil. Porque junta assim, eu não me identifico, sim, não gosto, é chato. Não gosto, é chato, é repetitivo. Tem que assim, eu graças a Deus, meus pacientes chegam mais selecionados para mim, né? Pelo tipo de público, tipo de paciente, quem indica o paciente para cá, ele já vem querendo mudar. Olha, certo? E já chega sabendo que eu sou um defensor da atividade física, que eu sou aficionado, quase um viciado em exercício. E para isso a rede social, inclusive, é muito importante. As pessoas olham, comentam, eu chego aqui, nossa, eu queria ter essa disposição para treinar essa hora, todo dia, e jogar bola, e fazer tudo que você faz. Então a gente acaba virando exemplo. Então a primeira coisa é eu fazer o que eu vou mandar ele fazer. Eu tenho que estar fazendo antes, né? Essa é a referência. Essa é a referência. Dar condições físicas para a pessoa conseguir fazer atividade física. Por exemplo, a pessoa está num nível de estresse lascado desse, cortisol desregulado, tireoide pifando, testosterona baixa. Se eu mandar esse cara para academia, ele vai durar uma semana lá, não vai pisar nunca mais na academia. Ele já tem um cansaço ali instalado. Exatamente, não tem a gasolina mesmo, não tem um combustível para poder fazer o exercício, vai me largar também, não volta nunca mais aqui e vai ficar por isso mesmo. Então eu tenho que melhorar muitas vezes a saúde dele junto desse processo, né? Às vezes antes, trabalhar, preparar o corpo para atividade física, não é todo o corpo que é preparado para isso. E se ele é uma pessoa sedentária 100%, começar aos poucos e gradativamente. Eu acho que todo exercício físico é positivo. A pessoa, se ela achar uma atividade que ela goste de fazer, facilita muito esse processo. Ela gosta de dançar, então vamos fazer aula de dança 3 vezes na semana, 4, 5, 10. Eu gosto de correr, vai correr todo dia. Não, eu gosto de jogar bola, vamos jogar bola. Bola tem que ser pouco, porque lasca a pessoa, né? Rebenta, quebra o joelho. Então, no máximo umas 2 vezes. Então, achar algo que ela goste. Beleza, não tem isso que ela goste. Então, começar mesmo gradativamente, numa academia ou com auxílio mesmo de algum profissional da educação física, que seja caminhada mesmo, mas sair do zero, sair daquela inércia, do sedentarismo absoluto. À medida que ela for se sentindo bem, que o tratamento for acontecendo, a gente consegue evoluir a atividade física, né? O grau de exigência dessa atividade física. No mundo ideal, todo ser humano deveria fazer como exercício treino resistido, que é o treino de força, se é pilates, se é crossfit, se é musculação, treino funcional, eletroestimulação, um aeróbio, um exercício cardiovascular, qualquer que seja, e o alongamento que todo mundo negligencia, quase ninguém faz. Então, o meu trabalho maior é tentar fazer com que esse paciente em algum momento chegue a conseguir fazer esses 3 tipos de exercício de forma regular o resto da vida dele. Muito bem, doutor Pedro. E agora eu estou lembrando de uma situação muito interessante, né? Que teve um congresso há 2 anos atrás, só para médicos, né? E quem de fato estava fazendo essa palestra era Marina Pedro Leão, eu esqueci o nome dela agora exatamente, gente, mas vou contar o contexto, tá? E ela falando sobre a importância da atividade física, a importância da gente até trabalhar a respiração, né? Sim. Nesse momento também é autorregulador, porque muitas vezes as pessoas treinam e nem observam como estão respirando. Perfeito, isso. E ela perguntou para a plateia, e a plateia dela era só médicos, era um congresso de medicina, quantos deles faziam atividade física? Todos ficaram calados. Não tinha ninguém? Quase ninguém. Ali ela assustou naquela estatística e ela alertou, né, e trazendo, que muitas vezes isso é um diferencial, né, que eu admiro na sua questão como ser humano, essa dedicação com os esportes, você se torna referência, mostrando assim, olha, se eu consigo, você consegue. Perfeito. E não tem como você, por mais que seja médico, eu sei que a profissão de médico é uma profissão muito pesada, muita coisa, né? Dificilmente você consegue falar com o médico e ele responder na hora um WhatsApp, porque ele tem múltiplas funções,
mas ele precisa cuidar dele antes. Sim. Então, como que você cuida de você, sendo essa referência? Olha, eu acordo cedo, eu posto até para as pessoas, mostrando o que eu faço Sim. no início do meu dia com Sim. atividade física. A gente, assim, a vida do médico é pesada, né? A carga horária, o nível de responsabilidade, né? Os problemas que você lida mesmo, você acaba absorvendo problemas das pessoas também e se colocando no lugar delas, então você acaba gerando um grau de sofrimento. Então, realmente é uma profissão especialmente pesada. A atividade física, para mim, tira uma boa parte desse peso. A gente acha que a pessoa já está cansada, trabalha o dia inteiro, nossa senhora, vai fazer um exercício ainda? A atividade física, ela devolve o dobro da energia que você gastou para fazê-la. Então, quando eu acordo e vou para uma atividade física, qualquer que seja, o meu dia é outro, o meu rendimento é outro. Eu já chego com a cabeça funcionando a todo vapor para atender o meu primeiro paciente, que é 7h15 da manhã. Mas o exercício, então, ele tem essa ambiguidade, esse paradoxo, né? Que ele faz você gastar energia, com certeza, mas ele te devolve essa energia dobrada ou triplicada ao longo do dia, quando você faz isso com regularidade. Eu tenho um dia na semana que eu não faço atividade física, que é no domingo, né? Que eu estou na fazenda, mas vou treinar cavalo, vou andar a cavalo, não é um dia ocioso, mas eu não tenho uma atividade física programada. Em todos os outros dias eu faço algum tipo de exercício. Malho 5 vezes, faço boxe uma vez, jogo bola outra vez, e tenho um treino de futebol mais uma vez na semana. Então só o domingo mesmo que tá livre, mas excelente, né? Que também precisa do descanso, obviamente, a gente precisa do descanso do exercício também, tem que ter um dia de pausa, pelo menos, de fato. Mas é isso, eu não costumo dizer que isso, meu Deus, uma disciplina que eu tenho, fantástica, não, eu acho que no início foi necessário uma disciplina, mas o exercício, ele traz a necessidade dele mesmo com o tempo. Você acaba, cara, eu não consigo hoje acordar e não fazer exercício antes de começar meu dia. Então, se eu tô aqui, condicionamento, né? Se eu tô na fazenda, se eu tô na viagem, se eu tô no hotel, um resort all inclusive, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é uma atividade física. E isso virou parte da minha rotina mesmo, como escovar o dente. Como um hábito mesmo, como né? hábito. Interessante, doutor Pedro. Parabéns, né? Você não entrou no cenário do Congresso dos Médicos. Se tornou uma referência. Só uma exceção, né? Você é uma exceção, olha só, exceção da turma. E aí vem uma questão interessante, né? Quando a gente entra nessa exaustão, nesse quadro de estresse elevado, os riscos podem ser uma hipertensão, um AVC precoce, uma síndrome metabólica, doenças autoimunes, como nós falamos também das mulheres, o burnout feminino, devido a seus múltiplos papéis e funções. Com certeza. Nesse momento aqui, como equilibrar todo esse contexto na sua orientação? Eu oriento também pacientes no meu tratamento, né, que tem que fazer atividade física, e muitas vezes eles têm tratamentos medicamentosos, início, meio e fim, e eu falo, olha, o que vai te ajudar a regular e de fato, conectar todos os neurotransmissores aí, principalmente te gerar disposição, é a atividade física, né? Quando há um tratamento medicamentoso suspenso. Mas nesses casos que eu vejo mulheres que estão ali exaustas, cansadas, múltiplos papéis, a maior recomendação é terapia, cuidados médicos e atividade física, como se fosse um protocolo mesmo, um tripé, né? Isso mesmo. Mas aí quando chega esse estágio elevado do estresse crônico, quais são os riscos da hipertensão, um AVC? Porque o cortisol ele é um regulador da pressão. Sem o cortisol a gente não consegue manter o nível pressórico para ficar vivo. Então, quando isso excede o fisiológico, você tem um aumento excessivo da pressão arterial. Então, você aumenta o risco de hipertensão. A hipertensão, por si só, no médio e longo prazo, já é um grande fator de risco para AVC, para acidente vascular, seja isquêmico, principalmente seja o isquêmico ou hemorrágico. Ele já é um fator de risco para isso. O cortisol em excesso também prejudica a saúde do vaso. Faz com que o vaso sanguíneo perca parte do seu poder de autorregulação, de contrair, de relaxar, né, de funcionar como deveria. Então, isso também agrega mais risco para acidentes vasculares cerebrais. O cortisol elevado ele vai aumentar a glicose, ele vai aumentar a glicemia, ele pode provocar um diabetes mellitus tipo 2, quadros de resistência insulínica, síndrome metabólica, e o aumento da glicose por si só já é um fator de risco cardiovascular para infarto, AVC, trombose, tudo isso. Então começa a ficar mais sério o negócio. É um hormônio só, mas que leva a várias disfunções que uma ajuda a outra a detonar o corpo.
Então é a pressão que eleva. Um combate contra o corpo, uma ameaça. E um ajudando o outro a ferrar mais ainda a nossa saúde. Então, não é só o cara com o cortisol elevado, não vai ter só a pressão alta, ele vai ter a pressão alta, o vaso desregulado, a glicose mais elevada, a resistência insulínica, aumento de gordura visceral, vai perder massa muscular, vai ter alteração de humor, tudo junto ao mesmo tempo. Isso em maior e em menor grau, dependendo da sua susceptibilidade mesmo, do seu DNA, da sua genética, que vai favorecer uma doença dessa sobre a outra. Mas costuma acontecer tudo junto mesmo, e o resultado final geralmente é catastrófico. Agora, uma coisa interessante, teve um caso no ano passado que essa pessoa faz atividade física, ela se cuida, ela cuida muito bem da alimentação, e ela teve um AVC. Né? E aí, quando tem esses casos, a pessoa ela busca todos esses recursos de saúde e aí desencadeia um AVC. Cara, daí a gente tem que saber qual que foi a causa primária desse AVC. Tem gente que nasce com malformações vasculares, pode ter um AVC hemorrágico porque tem um aneurisma cerebral. Então, a gente tem que descobrir o que foi. O fato dele fazer atividade física, cuidar da alimentação, vai ser um redutor de risco. Pode ser que não anule, né? Por questões de tendências mesmo, ele tem essa tendência maior, talvez o histórico familiar, uma genética para isso. E existem outros fatores, tá? Tem gente que faz muita atividade física, come bem, mas aí exagera no pré-treino, exagera no termogênico, foca demais na estética e acaba usando algumas coisas que favorecem a atividade física que vão provocar esse tipo de doença. Então a gente tem que analisar, não é todo o corpo bonito ali no olho que está saudável por dentro. A gente tem que ver bem como que estão nessas taxas, esses níveis, o que essa pessoa usa para fazer atividade física. Às vezes a cafeína mesmo em excesso, em quem tem alguma predisposição vai dar problema cardiovascular. Então, não só pelo fato de fazer exercício e alimentar bem que ela está fazendo tudo correto e nem que ela está também 100% livre desse tipo de doença. Né? É verdade. E aí eu vou trazer para vocês a maior ameaça do estresse, que chama-se o silêncio. Muitas vezes eu me silencio, não compartilho, vira uma angústia. A tendência aqui também é você ter uma somatização junto ao seu corpo, porque você fica sofrendo calado, né? Sim. E aqui o risco aumenta também, não só falando do emocional, mas do físico também. Perfeito. Né? Eu fiz uma pesquisa, né, o ano passado, né, que eu fiz vários podcasts, e o maior público que tem dificuldade de fazer terapia são os homens. É lógico. Sabia? É lógico. Por quê? Porque eles só chegam eles só chegam de paraquedas diante de uma pressão, de um caos na própria vida. Eles não vão. Ou a mulher mandando, né? Ou a mulher mandando, né? Mas, como eu falei para essa minha amiga, que a gente fez um podcast falando no Dia dos Namorados, foi bem interessante. É um prazer enorme quando tem um homem sentado em terapia. Sim. Nós, como psicólogos, né, no sentido geral, receber, porque ali eu quero cuidar da minha saúde mental. Sim. Eu não quero me sentir mais refém desses barulhos emocionais. E muitas vezes, gente, a cena do estresse vem de barulhos, onde vai incomodar no sono. Eu não estou tendo sono de qualidade. A insônia é preocupação constante. Quando eu não tenho qualidade, estou preocupado constantemente, automaticamente vem um cansaço do dia seguinte. Né? Então, desacelerar e prevenir é uma forma de se ver e não ficar nesse mundo moderno automatizado. Cuidar da saúde mental, hoje em dia, não é luxo, tá, gente? É uma estratégia de vida. E junto com ela, tem aí todas as equipes multidisciplinares, a medicina, né, a atividade física, o nutricionista e outras áreas que vêm a complementar para esse bem-estar do ser humano. Porque, como você falou, né, doutor Pedro? Quem senta na minha frente, eu tenho que estar disposto a ouvir. Perfeito. É um ser humano. Então, eu sou especialista em seres humanos, antes de eu exercer a minha profissão. É isso aí. Então, estamos no mesmo andar. É isso aí. Né? Chegamos aqui ao ponto final do nosso podcast, que eu acho que é super importante passar esse mês de conscientização da saúde mental, que é o Janeiro Branco, né? Você é um prazer enorme ter me recebido aqui no Instituto Pedro Leão. Há muito tempo eu fiz essa proposta no ano passado, mas a hora certa chega, né, gente? Tudo tem o seu momento, o seu tempo certo. O doutor Pedro é um médico muito com a agenda lotada e seus compromissos, Deus, mas ele deu um espacinho aqui para mim, para a gente poder fazer esse bate-papo, essa psicoeducação, né? E você fique atento aí ao seu estresse, porque agora estamos conhecendo aqui o doutor Pedro Leão, né? A terapia ela é de extrema importância na nossa vida. Com certeza. E qual seria a sua frase, doutor Pedro Leão, aí para repassar para as pessoas no sentido de elas terem mais equilíbrio no sentido geral?
Cara, o equilíbrio, ele depende de muitos fatores, né? Então, eu acho que para a gente estar equilibrado, a gente tem que estar andando aí de mãos dadas com uma série de decisões na nossa vida e de decisões positivas para chegar nesse equilíbrio. É o que eu falo, é você se reconhecer, né, se conhecer e ver quais são suas deficiências, procurar ajuda especializada para te ajudar nesse equilíbrio. E esse tripé que você falou, eu acho que é fantástico, né? Da atividade física, do médico, do psicólogo, né? Do nutricionista. Eu acho que é uma série de fatores e a equipe multidisciplinar. Então, você reconhecendo que precisa de ajuda e procurando a ajuda correta, você vai se tornar uma pessoa equilibrada, se Deus quiser. Isso é verdade. E assim, para nós fecharmos, que é a dúvida que eu esqueci de perguntar, mas agora ainda dá tempo, quando a pessoa está no nível de estresse elevado, esse cortisol está alto, ela tem uma tendência de comer muito doce e aí compensar no carboidrato lá no final do seu dia, porque ela não teve tempo de ter uma alimentação de qualidade ao longo do dia? Isso é com certeza, né? Por 2 motivos. O estresse do dia inteiro, né, as preocupações, as chateações vão fazer com que o corpo busque algum tipo de prazer, de compensação no final do dia. Isso também já aumenta a vontade, né? Não é nem a fome, a vontade, a compulsão, o desejo por alimentos mais palatáveis, mais saborosos, aquilo que a pessoa de fato gosta, né, de comer, que se sente mais ali, né, acolhida por aquele alimento, muitas vezes alimentos que remetem ali à infância, à mãe, à avó. As memórias afetivas. As memórias afetivas. E o próprio cortisol, o hormônio do estresse, ele também ele aumenta a fome, né, ele aumenta tem efeito oxígeno, faz o apetite, geralmente aumenta o apetite por carboidratos refinados mais simples, açúcar mesmo que compensa e de fato gera toda essa desorganização aí física e tudo mais. E ganho de peso. Ganho de peso que aqui, qual que é o sinalizador, gente? Fome emocional, tá? Isso aqui é uma forma, porque muitas vezes eu oriento os pacientes assim, tô comendo muito doce, tô com uma vontade de doce muito louca, eu falo, olha, avalie aí seu cortisol junto ao seu médico, porque muitas vezes ele está alto e você não está tendo tempo de qualidade para equilibrar tudo que está na sua vida. E para a gente fechar, né? Agradeço imensamente a sua presença, a oportunidade de estar no seu espaço, né? Estamos aqui, gente, repassando esse conhecimento, né? No Janeiro Branco, conscientização da saúde mental e não só mental, física também, né? Foi um prazer enorme ter esse diálogo construtivo, educativo, que vai ser repassado para todos vocês aí. E fecho aqui o meu obrigada, né? Meu agradecimento. Eu que agradeço. E é isso, doutor Pedro. Obrigado. Continue aí com o seu profissionalismo. Muito agradecida também pelos pacientes que você manda. Eu preciso de ajuda. Estou falando que eu sozinho não resolvo nada. Eu fico muito grata na confiança, né? Confio que já é experiência pessoal que dá certo. A experiência, você vai contar para eles quem que você foi? Fui. Ele foi meu paciente, gente. Olha, só para fechar aqui. E hoje está aí na sua qualidade de vida, né, doutor Pedro? Você trabalhava muito e hoje você tem um equilíbrio. Devo muito a você, eu, minha família. Com certeza. Que isso. Eu que agradeço a confiança. Bom demais. Então, fechamos aqui, deixamos aqui o nosso abraço, que vocês assistam aqui até o final, que tem muitas informações ricas. E fechamos o nosso momento. Muito obrigada. Beijos para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.